Bom dia, um feliz dia. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, dia 12. Essa semana nós vamos estudar imagens do casamento. O verso para memorizar está lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 9, que diz: Então o anjo disse: Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Então nós sabemos aí que o nosso Senhor é o noivo, né? E ele vem buscar a sua noiva, a igreja, que somos cada um de nós, não é isso? E naquele grande dia, quando ele vier nos buscar, nós vamos participar de uma grande ceia das bodas do Cordeiro, uma festa, né? E Deus te convida, a você, convida a mim, a cada um de nós, né? Mas para isso temos que estar o quê? Nos preparando a cada dia, né, para esse grande encontro, para essa grande festa que Deus vai proporcionar para aqueles, né, que estiverem preparados, que forem bem-aventurados, estiverem preparados, né, quando Deus chamar para essa grande festa. Que você se prepare a cada dia, né, todos os dias, para esse encontro com o noivo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, para participarmos dessa grande festa, não é isso? Bom, quando nós falamos de casamento, né, sabemos que tem que existir aí o amor, não é isso? E a Bíblia relata aí histórias de amor que revelam poderosamente os aspectos da salvação e do amor de Deus para com o seu povo, não é isso? O casamento é uma escola no qual se permitimos que seja experimentado de maneira que Deus planejou. Podemos descobrir lições aí profundas sobre o seu amor por nós, sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele fez para nos redimir. É isso? Hoje nós temos ideias distorcidas sobre o amor e o casamento, não é isso? Nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. Embora o pecado tenha aí distorcido o casamento em tudo ou mais, essa instituição ainda pode ser um meio poderoso de revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias. Mais do que apenas nos fazer felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre o nosso relacionamento com Deus, né? E essa semana nós vamos estudar os pontos positivos e negativos do casamento, a fim de entender melhor como Deus se relaciona com o seu povo, mesmo quando há falhas, e aprender algumas verdades sobre o seu amor que nos ajudará a compreender melhor os eventos dos últimos dias. Se olharmos para o casamento, como nós falamos, vemos que o mundo tem distorcido, né, a questão do casamento. O primeiro ponto, ele fala aí: o amor é um sentimento passageiro, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 4, verso 7, ele diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde com ciúmes, não se usufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aqui, o amor não é um sentimento verdadeiro. Quando você ama uma pessoa, né, é para todo sempre, não é isso? Vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, mas vamos enfrentar juntos, né? A partir do momento que você ama aquela pessoa. Como ele mesmo falou, o amor tem que ser paciente, a palavra de Deus falou. Ele tem que ser benigno, ele não arde em ciúmes, né? E o amor tudo suporta. Não é isso? Quando você ama uma pessoa, tudo suporta. Então, o amor não é passageiro, como o mundo hoje acha, né? Que ele é passageiro. Não, a palavra de Deus não diz isso.
E também o casamento, alguns dizem que é um contrato revogado, ou seja, você pode casar e a qualquer momento, né, você pode separar. Sim, você pode fazer isso, mas isso não é um casamento, né? É um casamento que Deus instituiu para sempre, não é isso? Lá em Mateus 19, verso 6, olha o que a palavra de Deus nos diz. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Então, a partir do momento que você escolheu a pessoa com quem você vai casar, você se tornou uma só carne, como ele fala aqui, né? Eram dois, mas se tornaram o quê? Uma só carne. E aquilo que Deus juntou, o homem não venha a separar. Então o casamento é para sempre. Não é o que o mundo está dizendo aí, que você firmou um contrato e esse contrato pode ser revogado a qualquer momento. Não funciona dessa forma. Pelo menos a palavra de Deus não diz isso. E o último tópico, né? Autonomia sobre a unidade, ou seja, eu colocar o meu eu, né, acima de eu e a minha esposa, não é isso? Acima de nós, né? Não, nós temos que deixar o eu de lado, né? Porque agora nós somos o quê? Uma só carne, como fala lá em Mateus 19, verso 6. Lá em Gênesis 2 verso 24, olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, novamente, falando que agora nós somos o quê? Uma só carne, né? Temos que viver um para o outro, um ajudando o outro, né, amando o outro, não é isso? Sendo cortês, sendo ajudador, né? E é isso que vai manter aí os dois unidos. Não podemos pensar só em nós mesmos, agora temos que pensar na unidade, nos dois. É isso que Deus quer para mim e para você. A instituição casamento ela está sendo atacada, né, pelo inimigo, né? Ele quer destruir isso que foi criado por Deus, o casamento, né? E ele deve ser, né, o casamento deve ter amor, né, um sentimento de parceria entre os dois, que se tornaram uma só carne, não é isso? Não é um contrato que a qualquer momento pode ser revogado, não é isso? Como nós falamos aqui. E temos que viver um pelo outro. É isso que Deus quer que cada um de nós façamos. Assim como Ele nos amou, nós também devemos amá-lo. Que Deus te abençoe e te dê aí um sábado abençoado para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.